Bom dia, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para falar que a sua misericórdia dura para sempre. Mas tem um detalhe: a misericórdia do Senhor para esta geração tem limites, vai chegar ao fim, porque ele matou seu filho, ele matou seu filho para morrer pela humanidade, para que a humanidade pudesse se arrepender e se transformasse numa nova vida em Cristo Jesus. Mas por recusar essa tamanha graça, essa tamanha misericórdia, o Senhor não vai ter compaixão naquele dia quando essa porta se fechar. A misericórdia do Senhor dura para sempre, mas para aqueles que temem a Ele, temem a Ele, temem a Ele. E é uma geração que não teme mais o Senhor, é uma geração que se apartou totalmente do temor do Senhor. É uma geração que totalmente tirou Deus do trono das suas vidas. É uma geração que não teme, não tem mais o medo, o pavor, não tem mais aquela consciência, não tem mais aquela consciência de saber o que é pecado e o que não é. Porque tiraram o temor, e o temor é que faz nos afastar do pecado. Então essa geração normalizou o pecado, se tornando totalmente rebelde, totalmente espírito livres. Mas o Senhor foi misericordioso, ainda demonstrando a sua graça, demonstrando a sua misericórdia para poder resgatar o remanescente dessa geração. O remanescente dessa geração. E está sendo um povo escolhido, um povo peculiar, um tesouro pessoal do Senhor que Ele está escolhendo desta geração, desta última geração, a mais perversa e pecaminosa. Mas em Romanos a palavra diz que aonde abundou mais o pecado, abundou mais a graça. Abundou mais a graça. E a graça é que nós estamos vendo o acontecimento do grande mensageiro de Deus que foi enviado à terra. Enviado à terra, porque o mensageiro é do céu. Significa que não havia mais nenhum justo mais na terra. E que se houvesse um justo, somente ele seria arrebatado. Então Deus, pela sua misericórdia, novamente envia o seu mensageiro para poder preparar um povo para subir no arrebatamento da igreja, para este grande evento que vai acontecer nos próximos dias. Amém? Então nós temos que ser partes, nós temos que ser fruto deste avivamento. Mas para isso tem que abandonar o pecado. Para isso tem que abandonar toda idolatria, toda feitiçaria, toda rebeldia, toda lascívia. Tem que abandonar todos esses tipos de desejos humanos da carne. Tem que se apartar totalmente de toda imundícia, de toda imundícia. A partir do momento que você peca, que nós peca deliberadamente, conscientemente, esteja certo. Você é inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus. Mas se você se aparta do pecado, se arrepende e começa a andar em santidade e justiça, então você se torna filho do Senhor. Então vamos sair do pecado. Vamos abandonar essa idolatria que este mundo, que a igreja do dia presente de hoje te envolveu a adorar as coisas deste lugar. Saia dessa idolatria. Essa idolatria de adorar tua esposa, de adorar teu filho, de adorar as coisas deste lugar, o fogão, a tua casa. Do jeito que a igreja te ensinou, tu tem que se apartar e sair dessas quatro paredes. E vir se encontrar com o noivo, vir se encontrar com seu Jesus, que está aqui na escuridão. É aqui que você vai se encontrar com ele, pelas instruções divinas dos mensageiros. E nós vamos ver agora as escrituras em Mateus 25:6, aleluia. Glória a Jesus.
É um privilégio estar mais uma vez aqui nesta manhã para falar do amor do Senhor, para falar que o Senhor é bom e que Ele veio nos despertar da loucura em que nós entramos. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas veio uma luz, raiou uma luz. Amém? E essa luz está aqui em Mateus 25:6. Mateus 25:6. E à meia-noite houve um grito. Aleluia. Eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Significa que você tem que sair dos falsos ensinos que você está recebendo do púlpito do sacerdócio da sua igreja. Você tem que sair das quatro paredes e vir se encontrar com o noivo, aqui na escuridão. E se você não sair desse caminho largo que as igrejas hoje estão se encontrando, então você vai perder a salvação. Porque há um ministério na terra, somente um ministério na terra, que está chamando todos os seus filhos, todos que vão ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, todos eles vão ouvir, porque está escrito que as 10 virgens acordaram. Então, se você teve um contato com o Senhor, então a voz do Senhor está bradando na terra, alertando aqui: o noivo, eis que o noivo vem, sai ao encontro. Então é no encontro com Ele que vamos conseguir preparar nossas lamparinas e preparar nossas vestes para se encontrar com o noivo. Amém? Então essa é uma oportunidade que se descortinou diante dos nossos olhos, para que nós possamos realmente, de fato, ser sério, de buscar essa salvação que abriu diante de nós, a salvação da cruz e do sangue. Então vamos começar a nos arrepender, vamos abraçar o evangelho da cruz e do sangue, porque é o único caminho estreito para nós encontrar o nosso Senhor Salvador. Mas para isso tem que tirar a idolatria do coração. Para isso tem que se afastar do pecado. Para isso tem que abandonar o mundo. Abandonar o mundo e lutar por Deus. Porque o Senhor está chamando neste exato momento guerreiros para lutar por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. O Senhor está chamando todos aqueles que quiserem vir para o ministério santo do Senhor, para lutar por Cristo Jesus, para pregar o evangelho da santidade, da justiça, do arrependimento. Amém. O momento, povo abençoado, não é mais para brincadeira, o momento não é mais para ficar cochilando em dois pensamentos, em como as coisas vão melhorar daqui para frente. O momento é separar totalmente do pecado. O momento é de abraçar a oportunidade da cruz e do sangue. Porque somente a cruz e do sangue é que nos santifica, que nos lava, que nos purifica. O Evangelho eterno está de volta a casa. O Evangelho eterno está de volta a casa. E nós podemos ver justamente esse Evangelho que trouxe de volta, trouxe novamente o grande mensageiro de Deus, como eu tinha alertado no início, que viria do céu, o prometido profeta de Malaquias 4:5, o profeta Elias, que está andando na terra. Isso significa que o tempo acabou. Isso significa que a grande tribulação está aí batendo nas portas. Vamos agarrar a oportunidade. Vamos ser santos. Vamos abraçar a justiça. Vamos abraçar a justiça. Vamos abraçar o arrependimento. Amém. Então, Apocalipse 14:5 diz assim. Salmo 128, que eu abri aqui nas escrituras e achei esse salmo bonito, esse salmo aqui muito lindo. Aleluia. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos.
pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz serás, e isso te será bem. Amém? Então, os verdadeiros abençoados são aqueles que temem ao Senhor. São aqueles que abraçam a justiça, que abraçam a santidade. A misericórdia do Senhor está aí, mas também a misericórdia está também para aqueles que têm que se arrepender. Porque o Senhor está mostrando a sua misericórdia agora, mas haverá um tempo em que Ele vai fechar essa porta. Haverá um tempo que não haverá mais nem perdão, nem misericórdia, nem por clamar a Ele, porque Ele vai tampar os ouvidos para não ouvir nenhum clamor daqueles que não quiseram abraçar o Evangelho da cruz e do sangue. Aleluia! Então, povo abençoado, quando nós olhamos, quando nós apontamos essas escrituras, é o retrato desta geração. É o retrato dessa geração. Quando nós olhamos realmente, verdadeiramente essas escrituras aqui, principalmente a de Apocalipse 6, e nós vemos aqui o retrato desta geração. De uma geração rebelde, de uma geração que se apartou verdadeiramente de Deus. E o título dessa mensagem é Volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Aleluia. Então nós podemos ver aqui Apocalipse 14, versículo 6, que diz assim: E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu. Quem viu? Apóstolo João. E o apóstolo João, ele viu com seus próprios olhos um anjo voar no meio do céu. Uau! O apóstolo João, o grande amado do Senhor Jesus, um dos mais amados do Senhor Jesus, ele contemplou com seus olhos ele contemplou um anjo voar pelo meio do céu. Isso não soa, isso não te diz algo? Que da mesma forma que ele viu um anjo voar e deixou ele impactado, isso não te impacta não, de uma forma ou de outra? Porque ele viu um anjo voar pelo meio do céu, no meio do céu, tendo o evangelho eterno. Mas como ele vai ter o evangelho eterno nas suas mãos, voando no meio do céu, se aqui na terra já tinha o evangelho eterno de Jesus Cristo? E por que ele apareceria no céu, no meio do céu, no centro, no meio, com o evangelho eterno nas suas mãos, sendo que nós já tínhamos? Isso significa que, número 1, não existia mais evangelho na terra. Não existia mais. Então Deus teve que enviar o seu mensageiro para poder trazer de volta o evangelho eterno de Jesus Cristo. Amém? Então vamos caminhando. Tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então ele estava no meio do céu para pregar. E ele estava pregando para toda nação. Toda nação, língua, tribo e povo. Isso significa que o evangelho eterno vai ir a todo o mundo. Vai ser anunciado a todo o mundo. Como Jesus, o nosso mestre, nos falou em Mateus 24. Que seria o evangelho eterno, seria pregado em todo o mundo em testemunho contra as nações. Então viria o fim. Viria o fim. Então o que nós podemos analisar é que o anjo estava no meio do céu, pregando o evangelho eterno para os habitantes da terra, toda nação. Significa que toda esta geração, toda em peso, até eu incluído, todos nós se apartamos de Deus.
todos nós escolhemos a injustiça. Todos nós escolhemos o pecado. Não havia mais nenhum justo mais sequer. A igreja, que era o cajado para repreender o mundo, também tinha caído. Tinha caído devido à sonolência do pecado. Então o que nós podemos entender que veio o resgate, veio o anjo, o mensageiro de Deus, para poder repreender esta humanidade, repreender a toda nação, repreender a toda língua e povo, para voltarem ao evangelho da cruz e do sangue, para voltarem ao evangelho eterno. E o que nós podemos ver aqui, mais uma coisa que nós podemos ver o impacto dessa mensagem, que ele gritou em alta voz, temei a Deus, temam a Deus, temam a Deus. Ele não falou Deus é bonzinho, ele não falou Deus é amor, ele falou tema a Deus, porque este é o evangelho de Jesus Cristo, que tem que te dar como tem que soar, tem que te alertar, tem que trazer uma bandeira vermelha. É o evangelho de Jesus Cristo traz isso, o temor de Deus, para que nós fuja do pecado, porque o evangelho de Jesus Cristo, ele traz julgamento contra o pecado, se não se arrepender e não andar corretamente nos caminhos do Senhor. Aleluia. Então, povo abençoado, é uma oportunidade que descortinou diante de nós, para nós abraçar o evangelho da cruz e do sangue. Amém. Então o que nós podemos entender aqui, que número 1, como eu falei no princípio, que ele estava no meio do céu para pregar a todos os habitantes. A todos os habitantes. Amém? Então o que eu quero entender, eu quero entender aqui nessa escritura, que eu só quero levar aqui ao entendimento só do versículo 7. Tema a Deus. Parece que não é não. Só quero ler só até aqui. A lei do projeto não era nova desse jeito. Amém. Então, vamos temer a Deus, povo abençoado. Eu não quero me prolongar muito, só é uma mensagem curta. Mas em breve, nas próximas horas, farei outra live. E que Deus abençoe a todos. No mais poderoso nome de Jesus, nós vamos dar continuidade nesta mensagem, que trata-se da eternidade das nações, e que nós temos que tomar como base, como força no nosso coração a salvação de Jesus Cristo, que está de volta a casa. E que temos que temer ao Senhor, temer a Deus, porque o Senhor não é brincadeira. E nós sabemos que o Senhor, ele julga o pecado. Assim como ele julgou as outras gerações passadas, ele vai julgar da mesma forma esta geração, da forma mais pior e perversa. Não esteja aqui, não duvida, por favor, não duvida. A espada do Senhor, ela corta. Aqui nós estamos na dispensação da graça, aqui nós estamos no Evangelho de Jesus Cristo. Mas essa espada aqui, ó, que nós podemos ver, essa espada aqui na Bíblia aqui, ó, a espada da palavra, ela corta, mas não sangra. Ela não sangra, ela te corta por dentro, para você fugir do pecado, da idolatria, da cobiça, dos desejos humanos, de tudo aquilo que você vê de porcaria neste dia. A espada te corta para você fugir do pecado, senão você vai fritar no inferno. Senão nós vamos fritar no inferno se nós não abandonar o pecado. Mas, se você ignorar esse alerta solene, esse chamado, essa espada aqui que você está vendo aqui, ó, essa espada aqui, da minha Bíblia aqui, ela vai cortar na grande tribulação. E será com muito sangue. Com muito sangue.
o Senhor vai tocar na espada do juízo. Então, povo abençoado, então vamos correr. Vamos correr porque o tempo está acabando. O tempo de fato acabou. Vamos obedecer às palavras do Evangelho Eterno. Vamos obedecer a palavra do anjo que está voando no meio do céu. Nós podemos ver lá no Quênia, o Senhor está pregando para todas as nações, alertando a todo mundo que o tempo acabou. E olha o que aconteceu com o país da Turquia, o grande terremoto que abateu aquele país da Síria. Isso foi profecia do mensageiro. Então vamos correr pela nossa salvação, amém? Então que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. E eu darei continuidade nesta mensagem, dentro de poucas horas, amém? Então, obrigado, a paz do Senhor Jesus, muito obrigado por aqueles que viram e aqueles que ainda vão ouvir a palavra do Senhor, amém? É uma live curta, já estamos aos 21 minutos, foi longa, né? Já fiz outras lives passadas, foram pequenas, mas esta está sendo a mais longa, porque o meu objetivo é trazer uma mensagem curta, mas de edificação espiritual. Então, dentro de poucas horas farei uma live a respeito desta mensagem, a respeito que temos que obedecer às instruções do Evangelho Eterno, amém? Então, muito obrigado, vamos ter o foco celestial, vamos abraçar a justiça, o tempo acabou. Então, todos aqueles que quiserem receber o Senhor Jesus, então repita esta oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo profundamente dos meus pecados. Eu escolho a justiça, Senhor. Ó Pai, eu te recebo no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me ensina, Senhor, me ensina a justiça. Envia o seu Santo Espírito para me ensinar a justiça, para me ensinar a santidade. Ó Senhor, por favor, eu te recebo como meu Senhor, meu dono, para ser o guardião da minha alma, Senhor. E eu vou te obedecer, Senhor. Me ensina a te obedecer. No mais poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então, todos aqueles que fizeram essa oração de arrependimento, procure o Santo Ministério do Senhor, que está localizado na cidade de Araguaína, Tocantins. E que procure os telefones 6391 26 41 40. E se todos aqueles que são de fora, que estão vendo esta live, procure o site www.aportadocel.com.br. Então todos serão bem-vindos à casa do Senhor. Todos serão bem-vindos ao Ministério Santo do Senhor. Vamos correr pela nossa alma. Vamos abraçar a justiça enquanto é tempo. Vamos correr pela santidade. O tempo acabou. Isso tem que tomar como tem que crescer esse desejo santo, esse desejo desesperador para entrar no céu. Porque quem vê o inferno pelos olhos da fé entende que é uma eternidade muito longa, muito longa. É uma eternidade muito longa. Quem olha pelos olhos da fé e vê que há uma eternidade no inferno se nós não obedecer às instruções do Evangelho Eterno. Vamos correr, povo abençoado. O tempo acabou, o tempo já não está a nosso favor. Antes o tempo estava a nosso favor, mas a igreja brincou e caiu. Então foi aí só acrescentado um pouquinho de dia só para aqueles que ainda têm o senso de ouvir a voz de Deus para se preparar para o arrebatamento da igreja. Porque se nós não se arrepender profundamente, estamos todos acabados, aniquilados, se nós não se arrepender profundamente. Porque essa natureza caída que nós estamos vestidos vai perecer no lago de fogo, se nós não se arrepender profundamente. Então vamos nos arrepender, amém? Então muito obrigado, shalom a todos, a paz do Senhor Jesus. Então muito obrigado, amém.